Ok, pessoal, já de volta. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes, aquele plano odontológico por apenas R$19,90. Ainda ontem a gente estava em casa conversando sobre a Sorridente, né? Porque esse mês até que a Gi me deu uma folga, né? Que caramba, toda semana dentista, porque preparando e refazendo tudo aí, fazer implantes, né? E a Sorridente deixa assim, a gente bem tranquilo quando você chega lá, tanto a Gi quanto a Rafaela, deixa a gente assim bem à vontade, ligado aí na 98 FM, aquela música baixinho, a gente fica bem à vontade ali. Para quem tem pavor de dentista, a Sorridente é diferente. Até porque lá dentro não é aquele consultório grande, aquelas coisas cheias de equipamento, hoje é tudo muito simples. E a Sorridente é uma das maiores do Brasil, se não é a maior. E agora em Teresópolis, ao lado da Câmara de Vereadores, e um plano, são vários os planos que eles têm, mas tem um plano por apenas R$19,90, para você se cuidar e cuidar da sua família também. Sorridentes. Vida que segue agora, daqui a pouco, o pastor Sérgio Garrido, lá da Assembleia de Deus do Beldom, já chegou, já está aqui com a gente. Daqui a pouco a participação dele. Há dias que a gente está falando sobre isso, e quando eu recebo alguns amigos que fazem parte do Metanoia Radical, eu sempre digo, o cara vai chegar aqui e vai contar tudo do Metanoia. Então, daqui a pouco ele vai falar tudo do Metanoia. Fica aguardando. Daqui a pouco, Sérgio Garrido. Vanderlei Pérez, Kombi do Soberbo, o que tu achou das fotos? Essas memórias recentes. Pra cima. E ele conhece, hein? Tá ligado, Alex? Tá com som? Sem som? Tá. Faltou o som. Não, agora já tá. Tá não, Alex? Hã? Ué, então é a pilha, Alex. Olá, olá. Pronto. Voltou? Pronto. Mal contato, então. É isso, essas memórias. A gente fala muito de memória do tempo mais passado, né, de 100 anos, 200 anos, ou até mesmo 50 anos, que é uma memória já bem distante para a maioria das pessoas que estão aí, dos mais antigos, né? Mas essas memórias mais recentes, de 20 anos, elas provocam muito gosto, né? Então, é uma memória mais compartilhada, uma memória que está mais acessível a todos que viveram aí pelos anos, na virada dos anos 90 para 2000, e tem muita coisa interessante que aconteceu nesse período, né? Muita coisa que provoca saudosismo para a gente. Então, quando surgem essas imagens assim, e fala de caldo de cana, fala do soberbo, do tempo um pouco recente, né? É uma memória que sempre provoca interesse para a gente. Está chegando um microfone novo aí, né? Esse azul parece que é mais potente. Esse aqui é verdade, exatamente isso. O negócio de vermelho não funciona, não, né? Vamos tirar isso para lá. É verdade, esse negócio de vermelho não funciona. Eu te agradei, hein, Hélio? Então, eu estou vendo, está vendo isso, né? Mas bacana, e lembrar da Adriana é sempre bom, né? A Adriana é uma figura, né? A Adriana é uma guerreira, cara. É um exemplo para Teresópolis, né? O início de vida dela, lá no Soberbo, vendendo pastel, naquelas Kombi velhas. Hoje a Adriana passeia na Europa, filhos na faculdade. E tem uma boa cultura, boa cultura do Brasil, um bom entendimento do mundo, né? Um bom entendimento de Teresópolis. É muito bacana conversar. E uma pessoa muito agradável de papo, né? Você conversar com ela 10 minutos, 20 minutos, é enriquecer o nosso vocabulário, enriquecer o conhecimento. Vanderlei, você não conheceu, porque você não esteve aqui no dia. Ele está aqui comigo, entrou pelo WhatsApp, é o Márcio. Márcio, ele mora hoje nos Emirados Árabes, e ele é pastor, e trabalha lá nos Emirados Árabes, numa empresa de outros brasileiros, né? E ele está aqui dizendo o seguinte: Hélio, por favor, lembre ao senhor Vanderlei do meu livro. Também quero conhecer o Vanderlei pessoalmente. Será um prazer. Só fica aqui até o dia 9. Ah, ótimo. Então, Márcia, é só vir aqui, porque hoje o Vanderlei está aqui. Ele está digitando aqui. O Vanderlei hoje está aqui. Se você quiser dar um pulo aqui, à vontade. E o teu pastor Sérgio também já chegou, também já está aqui. Manda um abraço para o meu pastor Sérgio. Sérgio, te mandando um abraço. Vamos embora. Muitas pessoas têm me procurado, porque eu não sei se eu escolhi o dia errado. Esse lançamento do livro seria no dia 6 de julho,
que é uma data, né, a data máxima da cidade, e eu acabei transferindo para o dia 9, porque a minha esposa estava em Natal, só voltaria sexta-feira, no dia 6 à noite. E acabou que ela pegou Covid lá em Natal e perdeu a passagem, voltou só 2 semanas depois. E no dia 9, muita gente que me garantiu que iria, ficou entusiasmada de participar do lançamento, acabou não aparecendo. Mas me surpreendeu o lançamento porque praticamente a metade das pessoas que foram lá, e foi um bom público, eu fiquei ali de 4 até umas 7h30, agarrado na mesa, conversando com as pessoas e fazendo a dedicatória para quem compareceu. E até para algumas pessoas que não puderam comparecer, mas mandaram o emissário para fazer esse papel de pegar o livro no dia. Mas me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que eu não conhecia pessoalmente, né? Muita gente da internet, gente do turismo, principalmente, esse povo do turismo, está um movimento muito bacana aí dos guias, né? E que querem conhecer mais da cidade para poder falar para as pessoas, pessoal dos restaurantes também, que quer aprimorar o papo sobre a história para poder contar, para fazer o receptivo, né? A nossa memória é muito bonita. Você imaginar que o montanhismo começa em Teresópolis em 1912, com a conquista do Dedo de Deus, que a agricultura no Brasil começa em Teresópolis, com a experimentação das espécies estrangeiras, lá na fazenda, no tempo do macho e do rite, que vão plantar aí a alcachofra, a couve-flor. Essas espécies europeias, frutas, tudo isso vai ser experimentado em Teresópolis para depois seguir para Minas, São Paulo e o restante do Brasil. Isso aí, você saber disso e poder dizer isso para o visitante, isso é muito enriquecedor. E os guias estão se interessando muito pela história de Teresópolis, então foi também um bom público lá. Então me agradou muito a quantidade de pessoas que foi, eu já fiz outros lançamentos de livro que não deu nem metade desse público que nós tivemos nesse sábado, 9 de julho, mas me agradou também, especialmente, as figuras novas que eu conheci, né? E venho com uma certa intimidade já com a história, com aqueles papos. Você está sempre conversando com o Hélio, você conversa com aquele senhor lá, é Ático o nome dele, né? O Ático, o programa dele ainda são reprise, o pessoal lembra, fala muito desse. Tem pessoas que estão gravando esses programas para poder fazer cursinhos sobre Teresópolis, né? Há um movimento pela memória local, e isso é muito bacana, e o livro vem contribuir com isso, embora seja um livro que fala de um tempo mais antigo, mas que tem referência nesse tempo novo que a gente está vivendo agora. Essa semana a Claudinha esteve aqui. Cláudia Menezes. Cláudia, né? Cláudia Menezes nova Carracema. Presidente da academia. Filha agora do Guardabella, eu não sabia, né, cara? Não sabia? Não sabia. Ela é filha do Guardabella. Guardabella está morando em Rio das Ostras, perdeu a visão. Merece uma entrevista, né? Merece um papo com ele. Que ele é meu primo direto, é filho de uma irmã da minha mãe. Eu já não vejo há algum tempo, eu não vejo minha filha desde janeiro, que está em Rio das Ostras, desde janeiro que eu não vou lá. O Guardabella, ele está morando em Rio das Ostras, perdeu a visão, mas está ótimo de saúde. Ele deve estar beirando aí seus 80 anos. Mas está muito bem. Pode estar com mais um pouquinho. Hã? Pode estar com mais um pouquinho. Eu era garoto e ele já era um senhor. Então, olha a minha diferença. Ele foi... Caramba, ele veio da Vincite, a primeira guarda municipal, a segunda guarda municipal que nós tivemos. A primeira foi a da bicicleta, depois veio a Vincite. Foi do Celso Guimarães, foi que criou a Vincite. O sargento Celso Guimarães. Que era o diretor do tiro de guerra, né? Sargento tiro de guerra. Isso. E aí criou essa... Era aquela farda marrom, aquela picape marrom. Ele veio da Vincite, que depois passou a ser policial militar. Aí eles foram para a polícia militar e hoje, os que restam vivos ainda, ele é um deles, está lá em Rio das Ostras. Cheio de vida, hein? E a gestão da Cláudia vai ser muito interessante à frente da ATL, porque é sangue novo, né? Pessoa com... Embora seja esse movimento da literatura também, mas é uma professora e já vai se relacionar de outra forma. É bom, essas trocas na presidência fazem muito bem. O Delmo deixou uma gestão muito proveitosa, embora tenha pego aí 2 anos de pandemia. Você vê, encontro de pessoas com mais um pouquinho de idade. Em pandemia, claro que deu pouco público, né? Mas nós experimentamos aí o Zoom, algumas coisas pela internet, e até mesmo alguns eventos, ou usamos alguns eventos de máscara com um bom distanciamento, para não perder aquele contato, né? E agora voltaram os eventos presenciais, e acreditamos que a gente vai continuar. A academia, que foi criada em 1961, já está com mais de 60 anos. Vanderlei, para a gente trocar de assunto, você falou de pandemia, falou de máscara. Se alguém quiser comprar o Viagem ao Passado... Gente, o Viagem ao Passado, ele retrata histórias, viagens, entre os anos 1820 e 1920. Esse livro eu não comecei a ler, quer dizer, comecei a ler,
O livro é sensacional, é uma história, é uma viagem, é uma aventura a Teresópolis. Se alguém quiser esse livro, Vanderlei, compra onde? Você manda entregar por causa do Covid? Esse livro, na verdade, embora pareça ser um romance, é um livro de relatos históricos, né? Então, tudo que está aí é fato verídico e os relatos são verdadeiros, são relatos, mais de 30 relatos que a gente foi compilando. Mas ele é romanceado, né? Ele é romanceado para poder inserir o leitor nas histórias, né? Porque a gente fala de 100 anos, já mudou muita coisa de 1920 para cá, mas de 1820 a 1920 teve muita mudança. Nós estamos falando de 1920, é tempo ainda da escravatura, é tempo do tráfico de negros no Rio para o Brasil, é o tempo de abusos, é o tempo do país ainda na mão do Império, do governo do Império Português, né? Então você tem essas transformações que o país vai passando, né? A própria viagem a Teresópolis, naquele tempo antigo, você tinha que atravessar a Baía da Guanabara, e naquela época era barco remado a 4 pessoas, a 4 escravos, depois vai vir o barco a vapor, né? Tudo isso são transformações que vão acontecendo ao longo da história. Então você tem que ter alguém que conduza o leitor fazer a transposição das histórias, e é o que o autor aí, no caso, se propõe a fazer. O livro, nesses tempos modernos, a gente reclama muito da pandemia, mas ela tem seus pontos, ela trouxe algumas novidades que vieram para ficar e vão ser muito importantes para a gente ao longo, né, daqui para frente. Antigamente, até 2 anos atrás, você mandar um livro pelo correio era uma fortuna, né? Então, hoje, praticamente ficou muito baixo o delivery, essa prática de entrega diminuiu muito os custos. Então, quem quiser o livro e não tiver disposto, não tiver condições de ir nas livrarias da cidade, na Litera, no Clube Cultural, tem esse livro à venda, ele pode ser entregue em casa. Então, é só por Pix mesmo, manda o endereço e o comprovante do Pix pelo telefone que está no livro e vai receber o livro em casa com dedicatória. Ou entra em contato com a gente aqui na TV, que a gente também tem o livro, né? Vanderlei está sempre aqui, até porque é o chefe, né? O meu WhatsApp é aberto, né? 97301-3341. Então, eu não falo ao telefone em voz, mas eu respondo praticamente a todas as mensagens que eu recebo. Então, por esse telefone, quero o livro e e vai ter uma mensagem retornando, avisando como proceder. Só para deixar o pessoal mais curioso ainda sobre a história, sobre o livro, aqui você conta a história do Santo do Paoco? Não pegamos essa fase. Né? Porque estão me perguntando aqui para você relembrar a história do Santo Paoco. O Santo Paoco, aqui em Teresópolis, no caso, é claro que isso aí é do tempo ainda do livro, o tempo é de 1700 a 1800, que se usou muito essa estratégia de traficar ouro no Brasil, né? Usando o santo, transportando dentro da imagem. E em Teresópolis, esse santo que foi encontrado aqui, essa imagem que foi encontrada em Teresópolis, já é dos anos 1940. Estava rolando a Segunda Guerra já, quando o pessoal aqui na Hermitage, onde tem hoje o condomínio Hermitage, o lavrador, lavrando a terra lá, colocou fogo, derrubou a mata, colocou fogo na mata, logo umas semanas depois, e depois de colocar o fogo, foi lá limpar o terreno para fazer o plantio do feijão e o milho, e apareceu uma imagem de Cristo no meio das madeiras queimadas, né? As árvores verdes queimadas e a madeira do santo, a madeira de Cristo, da imagem de Cristo intacta. Isso foi considerado na época um milagre, houve uma romaria, foi um local de romaria, inclusive, muita gente de outras cidades vieram a Teresópolis para fazer oração no local, buscar seus milagres, essas coisas que acontecem. E era um santinho do Paoco. E era uma imagem em tamanho natural de Paoco. Aí foi ver, ela tinha uma tampa, né, onde o pessoal carregava o ouro. Você vê que mas não tinha ouro dentro, não, né? O ouro já tinha ido embora há muito tempo, né? Que, na verdade, Teresópolis essa nossa região aqui de Teresópolis, até Macuco, faz parte dos Sertões Proibidos, lá dos anos 1700. Então, como você tinha a estrada original, a estrada legal, né, por onde as pessoas teriam que passar, quem roubava ouro fazia uns caminhos alternativos, umas vias alternativas, onde não corria o risco de encontrar a polícia rodoviária da época, né? Então, que eram os oficiais que faziam os registros nessas estradas. Então, por aqui, havia muitos atalhos, e um desses atalhos, certamente, passava pela Hermitage, subia a pedra da Hermitage e descia ali em direção a Cachoeira do Macacu, já fugindo do Subaio,
porque o Subai, embora fosse também um atalho, já tinha o risco de ter algum soldado por lá querendo o ouro de volta, né? Então, você tinha que criar aqueles caminhos, né? A gente fala de roubo hoje, está preocupado com esse pessoal que está roubando aí as empresas que prestam serviço ao governo, já tinha a questão da Lava Jato, a questão do roubo da Petrobras, mas naquela época o mote era roubar ouro, né? Então, criava-se empresas mesmo, empresas, não é 10, 20 aventureiros, não. Criavam uma estrutura para roubar o ouro e para traficar o ouro de Minas para a Baía da Guanabara. E várias estratégias. O Santo era um deles. As mulas que transportavam alimentos eram também uma forma, né? Você dava o banho de ouro, de pó de ouro na mula e depois lavava a égua quando ela chegava no destino, né? Tirava o ouro que vinha no pó, no pelo do animal. Você vê, estratégia para roubar, o Brasil sempre arruma um jeito, né? E vai só mudando as formas, porque as modernidades vão exigindo outros caminhos, né? Então, agora se rouba pela internet. Ontem mesmo recebi uma mensagem para eu retornar para o endereço tal, que tinha o Auxílio Brasil, vai dar agora um financiamento, não sei o quê, o cadastro, o dinheiro entra na hora. Ou seja, pilantra tem em todo o tempo da história e não vai ser diferente então, agora. Então, gente, né? Duas pequenas, rapidamente aqui, o Santo do Pauoco era isso, né? Eram imagens de santo, do Cristo, por exemplo, né? Que eram feitas esculpidas em madeira, mas por dentro ela era oca. Ali era para botar o ouro, para fazer o contrabando do ouro. Então, essa é a história do Santo do Pauoco, que a gente sempre falou aqui em Teresópolis. Ouro, inclusive dinheiro também. Dinheiro porque você também, vendia uma propriedade, uma fazenda, e os ladrões estavam aí querendo atacar, né? Então, andar pelas estradas antigamente era muito perigoso, né? Além dos animais, você tinha o risco dos bandoleiros, né? O Brasil passou por um período, como aqui o dinheiro estava no Rio de Janeiro, que é a capital cultural do país, né? Sempre foi um local onde o dinheiro daqui migrava para os outros estados. Então, viajar com dinheiro para comprar uma fazenda ou comprar gado, você tinha que ter estratégia, porque no bolso é claro que você ia ser roubado. Então, você tinha também essa forma de usar o santo. Estou levando para a minha igrejinha, fiz uma capelinha, e, na verdade, o santo ali era só uma... era para ser descartado depois, porque era para carregar dinheiro ele. E a história que muita gente já deve ter ouvido falar isso, principalmente os mais antigos, fulano de tal lavou a égua. Era isso, porque as mulas, elas vinham com ouro, coberta de ouro, né? Botava, espalhava aquele ouro ali, que depois era só lavar que o ouro saía. Daí vem aí a história do lavou a égua. Vanderlei, Jornal Diário, Grupo Diário, fazendo aniversário. Rapaz, 34 anos, né? Você lembra do início do jornal, né? Sim. 88, que loucura. Foi um tempo diferente, o tempo da letra catada na caixinha ainda, né? O jornal começou letra a letra. A gente comprou depois a nossa linotipo, que é uma máquina que já fazia linha a linha, né? Essa máquina durou 2 ou 3 anos só. Aí depois a gente vai iniciar nesse processo de composição eletrônica, que depois foi se aprimorando com as fontes TrueType, e hoje escrever um texto hoje é muito mais fácil pelas tecnologias de agora, né? Mas o diário tem uma história, então, de 34 anos, ano que vem, data fechada, 35. Eu até tenho um livro iniciado nesse sentido, contando não só a história do diário, que já dá um livro, mas também a história da imprensa em Teresópolis. A imprensa em Teresópolis começou em 1902, com o Teresopolitano, e passou pela imprensa, né? A história da cidade passou pela imprensa, o movimento da política, o movimento do progresso, todo o desenvolvimento do município passa pela imprensa. E esses exemplares de jornais estão aí, por aí ainda, em algumas edições, aí guardadas para se consultar esse tempo antigo. É o melhor registro de uma sociedade, o jornal impresso. Pena que, cada dia, nós temos menos jornais impressos, cada dia menos interesse das pessoas pelo impresso, pelo papel, né? As pessoas estão acreditando muito nessa coisa do digital, né? Mas todas essas imagens que estão aí nos bancos digitais vão se perder e vão ficar para mais 100, 200 anos as fotografias de papel que foram tiradas nesses anos de 1849, desde a invenção da fotografia, né? É uma pena, tá? A gente está passando por um processo de transição, temos que achar uma forma de guardar essas imagens digitais de uma forma confiável, né? Porque as imagens se perdem muito rapidamente. Antigamente, as imagens se perdiam, você tinha aquela dinâmica de imprimir um cartão postal, que era a forma da imagem sobreviver ao tempo, né? Muitas imagens de Teresópolis, que nós temos lá dos anos 20, 30, 40, que é o tempo mais distante e mais raro encontrar imagens desse tempo, elas sobreviveram pelos cartões postais. Alguém fez uma foto, reproduziu 1.000, 2.000 cópias,
e as famílias mandavam cartões para as famílias. Um desses 2.000, 3.000 cartões postais sobreviveu ao tempo e nós temos essa imagem guardada até hoje. Imagina uma imagem que está num celular que se perde, que alguém rouba, num computador que dá problema, que queima Mas você HD. apaga, porque perde isso vai se interesse. perder. Chega uma hora que perde interesse, né? Então, nós estamos ficando no momento de maior memória, de maior registro da história, né? Nós corremos o risco de perder memória desse nosso tempo presente. Vanderlei Pérez, muito obrigado mais uma vez por estar batendo papo aqui com a gente. O Viagem ao Passado já está aí, só você ligar para cá, ligar para a gente, entrar em contato com o Vanderlei, para você fazer essa viagem aqui. Valeu, irmão. Tá certo, Hélio, um prazer participar e conversar sobre a história de Teresópolis contigo. A gente volta. Daqui a pouco a gente está voltando. Na volta do comercial, eu já venho conversando com ele, Sérgio Garrido, pastor da Assembleia de Deus do Meu Dom, e com muitas histórias também para contar. E a gente vai conversar com ele também sobre esse momento que a gente está vivendo. Uma batalha espiritual acontecendo, os nossos jovens, as nossas crianças sendo agredidas pelo crescimento de drogas em Teresópolis. O crack chegou em Teresópolis, chegou e é para ficar. A polícia combatendo, todo mundo combatendo e as igrejas fazendo o seu trabalho. É um dos assuntos daqui a pouquinho com o pastor Sérgio Garrido. Vida que segue, a gente volta já. E lembrando o seguinte, gota elétrica no Alto, em Araras, em Albuquerque. Presta atenção aí no Gotinha, o comercial que está no ar, da Gotinha da Gota Elétrica. A gente volta já.